Amém. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo pelas nossas vidas e também pela vida das crianças que estarão indo para a sala. Oremos. Senhor Deus, bendito e glorioso Pai, te rendemos graças pela tua bondade e misericórdia a nós demonstrado todos os dias de nossas vidas, pois o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guiado, por isso te rendemos graças. Louvamos o teu santo nome, pois apesar das nossas falhas, apesar de tudo aquilo que temos feito contra o Senhor, e apesar disso, nós ainda corremos em erro, o Senhor tem nos perdoado, por isso te rendemos graças, pois a tua misericórdia, como nos diz a tua palavra, é a causa de não sermos consumidos. Pai bendito e amado, que esta manhã seja uma manhã de instrução, que a tua palavra encontre morada em nossos corações e assim nos conduz a um viver piedoso. Toma as crianças dessa igreja em tuas mãos, abençoa cada uma delas em nome de Cristo Jesus, para que elas cresçam no temor e tremor da tua palavra. A nossa oração e súplica diante de ti é que nós, teu povo, venhamos estar sempre em sujeição à tua palavra e em plena comunhão com Deus Trino. Assim rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. As crianças, podem acompanhar as irmãs, Amados, ainda no capítulo de número 1, vamos nos debruçar novamente sobre a depravação total. O capítulo 1 trata sobre isso. O presbítero Alberan, que esteve no domingo passado abordando esse capítulo, foi até a página de número 35, e a partir da 35 em diante, nós iremos abordar, nós iremos considerar, fazendo uma breve recapitulação daquilo que foi considerado no domingo passado, para que assim não venhamos perder o fio da meada. Mas antes disso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. A partir do verso 28. Romanos 1, 28 diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai abordar a universalidade do pecado e as consequências do pecado. Hoje nós vamos considerar que o homem, assim como foi visto no domingo passado, que o homem ele está morto. Quando se pensa em morte, pensa-se em passividade, ou seja, o homem, nas questões espirituais, ele está morto, ele está em estado de passividade, não há nada que ele possa fazer para assim corresponder às exigências de Deus. Ele está em inércia, os seus sentidos, o seu coração, a sua vontade, as suas ações, tudo foi corrompido pelo pecado. Tudo. Entretanto, há uma atividade no homem sem Deus, que essa atividade se sobressai a essa ideia de passividade. Porque quando se fala que o homem está morto em delitos em pecado, principalmente em Efésios capítulo 2, nós pensamos que ele está nesse estado de passividade e não faz nada. Ele faz.
E ele está em uma atividade profunda, contínua. Nós veremos isso mais na frente. Mas eu quero deixar bem claro, a partir desse texto, que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: embora essas pessoas sejam passíveis de condenação, estão em estado de condenação, eles estão sim trabalhando, eles estão caminhando, eles estão percorrendo uma existência reprovável, ou seja, há uma atividade no homem, essa atividade é inimizade contra Deus. Pois o apóstolo Paulo também vai dizer que eles abafaram, eles suprimiram a verdade de Deus pela mentira. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa ideia, né, de que eles abafaram, suprimiram, imagina uma panela de pressão, né? Ela tem uma pressão ali dentro que está sendo suprimida. É claro que com isso o cozimento é mais rápido. Mas a ideia justamente é isso, é de que o homem, ele sufoca a verdade de Deus, ele sufoca a sua consciência que o acusa pela mentira. Então, nas questões espirituais, ele está morto, mas para as corrupções, ele está bem vivo, né? Ele está bem ativo. Então, queridos, só fazendo uma recapitulação do que foi considerado no domingo passado, ainda no capítulo 2, foi considerado, né, a queda, que está lá registrada em Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao 14, deixando bem claro que o homem ele tinha liberdade, Adão ele tinha a liberdade absoluta a ponto de escolher contra a sua natureza, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Adão, ele queria ser igual a Deus. Mas o que nós consideramos no domingo passado, à noite? Que Cristo, sendo Deus, não levou em consideração a sua posição, mas abdicou daqueles privilégios, tomando a forma humana para nos salvar. E Adão, que foi falho, que pecou voluntariamente, em paralelo com a obra de Cristo, nós entendemos que Cristo ele foi perfeito, ele obedeceu. É por isso que eu falei, de uma forma bem rápida, no domingo passado, que Cristo Jesus, no seu ministério terreno, é um espelho daquilo que nós seremos no novo céu e na nova terra. Nós iremos obedecer a Deus completamente. Então, a queda de Adão, a sua falha, a sua desobediência, a ruína que ele trouxe, pode ser considerado à luz do segundo Adão, como diz Paulo, né, que obedeceu, que se sacrificou, que deixou a sua glória para expiar os nossos pecados e assim nos conduzir ao Pai. É por isso que Paulo diz que ele é o segundo Adão, pois se por meio de Adão a morte entrou, e assim a condenação, por meio de Cristo Jesus nós somos justificados. Então, a queda do homem ali, registrada em Gênesis capítulo 3, trouxe um resultado imediato da queda, né? Como o presbítero Alberan abordou no domingo passado: morte física, morte espiritual e... qual é o terceiro? Qual é o terceiro, Levi? Morte física, morte espiritual e morte eterna, justamente. Né? Então, eu perguntei a ele porque caiu na prova dos catecúmenos anteriormente. Então, vejam que o pecado afetou toda a estrutura humana e também do cosmos. A desarmonia, a instabilidade. E como diz Paulo em Romanos, a terra geme devido à maldição que ela foi sujeitada. Geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, o pecado afetou toda a estrutura humana e também a natureza. Com isso, houve uma propagação para toda a raça humana. E como Paulo Anglada vai abordar no livro, não se trata simplesmente de que somos passíveis de condenação pelos pecados que cometemos, mas devido ao pecado de Adão. Nós estávamos representados nele. Alguns arminianos vão dizer: olha, como é que Deus vai cobrar do homem o pecado que ele não cometeu no Éden?
Mas Paulo deixa bem claro que em Adão há uma representação para a morte, pois ele foi o nosso pai e nele nós pecamos. Se nós estivéssemos no lugar de Adão, como diz Paulo Anglada no livro, teríamos cometido o mesmo pecado. Teríamos agido da mesma forma. E ele, como nosso pai, pois dele nascemos, é o nosso representante para a condenação, daí a propagação para toda a raça humana. É por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz o seguinte, Salmo 51, verso 5. Quem encontrar, pode ler. Sem levar em consideração o texto que está na tela. É porque, às vezes, os irmãos ficam tão ali, fitados ali na facilidade, que é muito bom, que perde a oportunidade de se familiarizar com as Escrituras Sagradas. É por isso que eu sempre estou com as Escrituras. Física, Salmo 51, versículo 5 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Agora vamos lá para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Agora vamos lá para o versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinam a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então percebam que todo ser humano está em uma relação com Deus. Seja numa relação para a morte e condenação, devido terem Adão como seu representante, ou Cristo Jesus. Pois pela fé nós nos apropriamos dos privilégios salvíficos que Cristo nos confere. Então, em Cristo Jesus, nós somos representados para justificação, adoção, vida dentre os mortos. Mas aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, são representados em Adão. Aqueles que são remidos, eles passam da representatividade de Adão para a condenação e morte, para a justificação e adoção, que é Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício expiatório. É por isso que eu falei agora há pouco que todos estão em uma relação com Deus. Seja uma relação de inimizade ou uma relação de reconciliação. Amados, alguns na história da igreja disseram o seguinte: não, mas o pecado, as consequências do pecado foram profundas, universais, gigantescas, por causa de um único pecado. Alguns levantaram esses questionamentos e disseram: olha, não houve essa propagação do pecado para toda a raça humana, porque nós não estávamos em Adão. Mas a Bíblia deixa bem claro que por causa do pecado de Adão, o pecado entrou e passou a todos os homens. E o fruto do pecado é a morte. Então as consequências do pecado que Adão sofreu, nós também sofremos. Agora pare para pensar a respeito da posição de Adão. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, em um estado de pureza, dotado de completa liberdade, desfrutando de uma criação boa. E ele, sendo a criação muito boa do Senhor, ele foi considerado, pois assim o Senhor o outorgou, regente do mundo. E ele deveria
sujeitar este mundo ao senhorio de Deus. Ele era o regente deste mundo. O Senhor lhe otorgou tal responsabilidade. Ele estava em um estado de pureza, ele foi criado em perfeição, ele tinha uma vontade completamente livre e estava desfrutando do Éden. Um jardim criado pelo próprio Deus para que o homem assim o guarde e o cultive. Mas ele decidiu pecar. A posição dele é equivalente às consequências do pecado. Condenação, ruína, morte. Ele estava em um estado muito grande, meus irmãos. Então ele lançou a sua descendência em um abismo que somente o Senhor pode tirar. Porque, considerando o estado em que ele se encontrava, a posição, a liberdade, os privilégios que ele desfrutava é compatível às consequências do pecado. Então vejam que a queda trouxe ruína, o resultado imediato da queda foi morte espiritual, morte física e morte eterna, salvo Cristo Jesus, se assim o Senhor mudar a sua condição. A partir de então, Paulo Anglada ele vai falar a respeito da incapacidade desses mortos, que está descrito lá em Efésios capítulo 2. Vamos lá para Efésios capítulo 2. Efésios 2, dos versos 1 ao 3. É importante, meus irmãos, notarmos isso, como eu falei no princípio, essa passividade, essa morte com relação às coisas espirituais, mas essa disposição desenfreada para as coisas que é pecaminosa. Efésios 2, 1 ao 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se hoje nós estamos desfrutando de vida, foi porque Cristo Jesus interviu nos dando vida. Caso contrário, estaríamos mortos. Então, essa depravação total, eu vou ler aqui a definição que Paulo Anglada dá. As antigas doutrinas da graça sustentam que, na página 31, em decorrência da queda, o homem tornou-se completamente inabilitado espiritualmente. Ele não pode, por si mesmo, fazer nada para alterar o seu estado de pecado. A corrupção original o afetou de tal modo toda a natureza humana que alcançou o seu espírito, a sua mente, a sua vontade, os seus sentimentos e o seu próprio corpo, inabilitando-o a fazer qualquer coisa que seja espiritualmente agradável a Deus. Então, depravação total diz respeito à sua inabilidade, à sua incapacidade em fazer qualquer coisa espiritualmente agradável a Deus. Ele está morto. No que diz respeito a questões espirituais, como virtudes, bondades, misericórdias que são aprovadas por Deus, ele está morto. Mas, pastor, o homem, ele tem sim a capacidade de fazer coisas boas. Entretanto, como disse João Calvino, essas virtudes, as virtudes cívicas, ainda é um reflexo da imagem e semelhança de Deus no homem, que foi borrada pelo pecado, mas não anulada. Então, o homem sim, ele consegue fazer algumas coisas boas, que João Calvino chamou de virtudes cívicas. Por exemplo, as pessoas conseguem fazer coisas boas por outras, porque são os seus semelhantes, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo. Elas conseguem sim fazer coisas boas, mas questões espirituais, virtudes que partem de um coração regenerado, o homem
é completamente incapaz. Porque, como disse Agostinho, todas as nossas virtudes foram contaminadas pelo pecado. Somente em Deus, somente em Cristo Jesus, nós podemos fazer algo que agrada ao Senhor. E aquilo que agrada ao Senhor que fazemos, não procede inerentemente de nós mesmos, mas de Cristo Jesus que está trabalhando através de nós. Irmãos, Sproul, ele traz uma ilustração bastante significativa. Ele está falando a respeito da certeza da salvação, mas eu vou aplicar aqui ao que nós estamos considerando, a incapacidade dos mortos espirituais. Um prédio, começou a pegar fogo, tornou-se um incêndio incontrolável e as pessoas ficaram alvoroçadas. E se aglomerou uma multidão de gente ali ao redor do prédio, avistando os bombeiros, socorrendo as pessoas. Os bombeiros chegaram à seguinte conclusão: olha, salvamos a todos. Até que aquela multidão avistou uma criança ainda presa dentro do prédio. E os bombeiros sabiam que seria muito arriscado ir atrás da criança. E eles julgaram que, olha, a morte da criança é um mal menor comparado a toda a instrumentalidade de pessoas para socorrê-la. Porque pode morrer a criança e também as pessoas que irão tentar salvá-las. Então os bombeiros se mostraram passíveis com relação a isso, pois eles consideraram os prós e contras. Só que um homem, ele teve a intenção de entrar no prédio. E as pessoas, vendo a disposição daquele homem, se alegraram, e começaram a aplaudir, elogiando, até que ele decidiu entrar no prédio. E as pessoas, aplaudindo a coragem do homem. Aí este homem, quando ele saiu do prédio, ele saiu com algumas coisas em seus braços. E as pessoas dizendo: olha, esse é um herói, é um homem virtuoso. E quando ele foi se aproximando da multidão, as pessoas viram que aquilo que estava em seus braços eram as economias da sua vida. Não era a criança. Ele entrou no prédio para salvar as economias da sua vida. Isso retrata a potencialidade do homem em praticar coisas ruins, mesmo nessas circunstâncias de necessidade humana. Ou seja, o homem ele tem toda a capacidade de ser tão mal quanto ele possa ser. Ele só não é mal em toda a sua potencialidade porque Deus refreia o seu pecado. Amados, nós sabemos que Hitler, ele foi um homem muito mau, mas não foi só ele. É claro que ele é o ápice de toda a história do Holocausto, mas houve uma trajetória até ele chegar a cometer o que ele fez. A mídia começou a dizer que, olha, os judeus passam doenças, os judeus não são cidadãos como nós somos, eles estão roubando as nossas economias, pois os judeus estão ocupando as esferas maiores da nossa sociedade. A mídia, a população, houve toda uma gama de pessoas que foram favoráveis aos ideais de Hitler. Ou seja, todo o mal que ele cometeu ainda não atingiu toda a sua potencialidade, porque o homem, por natureza, ele tem a inclinação, a disposição de se autodestruir e levar outros para uma autodestruição também. Porque o homem é mau, mas o Senhor refreia o coração perverso do homem. Em Gênesis, nós vemos que o Senhor, ele contempla o homem e diz: olha, as suas ações, todos os desígnios do seu coração, seus pensamentos são más continuamente. E o Senhor trouxe dilúvio, porque o Senhor se entristeceu profundamente de ter criado o homem, em vista da pecaminosidade que eles estavam cometendo. Então a incapacidade dos homens diante de Deus é uma incapacidade absoluta. E como Paulo Anglada ele coloca no livro, já que Paulo fala, no versículo
2 em diante, né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem, ele estava em escravidão. E Paulo Anglada, no livro, ele diz que o homem se assemelhava a estar em uma correnteza, onde ele não poderia fazer nada por ele mesmo, mas era guiado pela correnteza. Assim é o homem sem Deus. Ele anda segundo o príncipe da potestade, ele anda segundo o curso deste mundo, ele anda segundo o espírito que opera sobre os filhos da desobediência. Ele é escravo, porque os seus sentidos espirituais não funcionam. Amados, vamos lá para 2 Coríntios 4:4. Quem poderia ler 2 Coríntios 4:4? Então vejam que Satanás cegou os seus entendimentos, os seus olhos, eles são nulos, incapazes com relação às questões espirituais. Os seus sentidos espirituais não funcionam para as coisas espirituais, para as coisas celestiais. Agora vamos ler outro texto bíblico, né, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora vamos lá para João capítulo 8, verso 43. Esse texto aqui é um texto clássico sobre a incapacidade do homem corresponder ao chamado divino, se assim o Pai não o conduzir a Cristo. João capítulo 8, verso 43, diz assim: Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Satanás os cegou, os seus sentidos espirituais não funcionam com relação às questões espirituais. É por isso que eles não entendiam a linguagem de Cristo, é por isso que eles não entendem o chamado do Evangelho. Se assim o Pai não os conduzir a Cristo, ninguém irá a Cristo. E aqueles que vão a Cristo, pelas suas próprias capacidades, vão atrás de algum benefício que Ele pode dar. Pois a partir do momento que há uma palavra de exortação, eles logo abandonam a Cristo, como muitos o procuravam por causa da multiplicação dos pães e peixes. Muitos iam atrás dele pelos sinais que eles estavam operando. Mas a partir do momento que houve um discurso mais duro, olha, quem pode resistir a esse discurso? E o abandonaram, a ponto de Jesus dizer para os seus apóstolos: olha, se vocês querem ir, vão. Até que Pedro disse, né, para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, os sentidos espirituais do homem não funcionam, ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Satanás cegou o entendimento deles, a sua mente está obscurecida pela perversidade dos seus corações e pela influência diabólica. E quando um homem avista as coisas celestiais, as coisas sobrenaturais, a verdade de Deus, a parte de um coração regenerado, ele vai se indispor com relação a Cristo, pois foi isso que os fariseus fizeram, conspiraram contra a vida de Cristo. Amados, Jesus, na sinagoga, né, pegou um livro e disse: olha, a profecia de Isaías está se cumprindo hoje. Em muitos desses momentos, as pessoas queriam apedrejá-lo.
aquele que estava pregando o evangelho aos pobres, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, estava ali sendo objeto de escárnio. Porque o homem, em seus sentidos espirituais, está morto. E seus sentidos espirituais não funcionam. É por isso, meus irmãos, que Paulo Anglada, na página 34, após considerar as confissões reformadas, diz: à luz dessas citações, não pode haver dúvida que a doutrina calvinista da depravação total do homem é uma doutrina tipicamente reformada, portanto bíblica, e que o arminianismo representa um desvio do ensino reformado sobre a doutrina da queda. É por isso, meus irmãos, que não há arminiano reformado. Não há. É claro que há uma gama de estudiosos que vão dizer que não há arminianos reformados sim, porque eles estavam ali inseridos em um contexto da reforma protestante, uma geração posterior à reforma protestante, então eles estavam inseridos nesse contexto, eles abraçam alguns pontos calvinistas. Não se trata disso. Como Paulo Anglada falou no primeiro capítulo, as distinções entre o calvinismo e o arminianismo são distinções substanciais, essenciais, não são distinções aparentes, mas substanciais, essenciais bíblicas. E o arminianismo é um desvio da doutrina reformada, porque a confissão escocesa aborda essa questão como nós estamos considerando. Heidelberg, os nossos símbolos de fé, a confissão dos Países Baixos, todos os padrões doutrinários produzidos na reforma protestante atestam essa verdade. O arminianismo é um desvio dessas verdades reformadas. Eles podem se considerar cristãos, eles podem se considerar evangélicos, mas reformados não, porque o arminianismo é um desvio dos padrões reformados. Não há um padrão confessional antigo que ateste o arminianismo como eles defendem. O que há são postulados defendidos por eles posteriormente. Queridos, é por isso que Paulo Anglada, já adiantando, com relação aos sentidos espirituais que não funcionam, ele diz: o homem natural pode, por si próprio, escolher o bem espiritual? Pode um escravo decidir: hoje não vou oferecer meu corpo para o trabalho, vou descansar na praia ou vou passear no campo? Nunca. Porque, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele anda segundo o curso deste mundo, segundo os desejos de Thames, segundo os desejos de Satanás e segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. O escravo é um cativo que tem sua vontade subjugada, que só lhe compete fazer a vontade do seu Senhor. E como diz Jesus em João 8,34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. No estado, agora no próximo parágrafo, no estado de pecado, o homem está cego para as realidades espirituais e surdo para a voz de Cristo. A sua mente encontra-se espiritualmente incapacitada. Ele está impossibilitado de compreender as verdades espirituais. Assim como os sentidos de um morto não podem mais responder a estímulos, assim também acontece com o morto espiritual. Ele não enxerga as verdades espirituais, não ouve a palavra da verdade, não sente a fragrância da vida ou o gosto dos alimentos espirituais mais apetitosos e não responde aos estímulos do Evangelho, pois ele está morto. Os seus sentidos espirituais não funcionam. E assim como um morto que já está em estado de putrefação não consegue corresponder a estímulos externos, o homem, como diz os arminianos, o homem, para eles, consegue sim responder aos estímulos externos. Mas não dá.
porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pois daquele que você é vencido, como diz Pedro na sua epístola, do tal você se faz servo. Já ali citando Provérbios. Então, o homem que é vencido pelo pecado, pois ele é escravo, ele é servo do pecado. É por isso que Jesus, ele nos dá vida, nos dá uma nova disposição, transforma os nossos corações, tirando de pedra e dando de carne, molda a nossa mente à luz do seu evangelho, nos dando assim uma nova jornada. Houve ali uma conversão, não somente ali uma mudança de trajetória, mas houve uma mudança de estado espiritual. E por mais que os arminianos digam que o homem ele corresponde sim a estímulos externos, né, a graça, o chamado do evangelho, a luz da palavra de Deus, ele não pode corresponder, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, ou seja, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo trabalhando. E como disse Paulo Anglada, né, no final do capítulo 1, todos nascem arminianos. Né, todos, né, pensam que podem se autossocorrer à parte de Deus. Todos pensam que têm a capacidade necessária de escolher a Cristo ou rejeitá-lo. Que todos têm a vontade livre de dizer sim e não. Você já deve ter visto, né, em evangelismo, pessoas disseram assim, olha, hoje não, eu ainda sou muito novo, mas quando eu estiver mais velho eu pretendo ir a Cristo. Pobre iludido, pobre enganado, como se essa pessoa tivesse a capacidade de mudar a sua história ao seu bel prazer. Amados, quando Paulo Anglada, adiantando, né, vai falar de termos bíblicos para descrever a conversão, a ênfase se dá em uma operação externa. Vamos lá para João 3,3. Né, esse texto aqui ele é bastante citado, mas esquecido por causa do verso 16. João 3,3 diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se nós ficássemos somente nesse versículo, nós poderíamos inferir forçosamente, a parte de outros textos bíblicos, que o homem tem a capacidade de nascer de novo. Mas o versículo 6 diz, versículo 5 e 6 diz: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que Jesus, no versículo 8, diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se o Espírito Santo não nos regenerar, se o Espírito Santo não nos dá novo nascimento, jamais que haverá uma conversão verdadeira. Pode haver ali uma mudança de percepção, como ocorre muito dentro da igreja. Algumas pessoas têm algumas percepções mudadas, seja por causa de familiares, seja por causa, né, de amigos, ou porque simplesmente gosta da ideia de estar dentro da igreja e assim se autossatisfazerem em uma salvação ilusória. Mas à medida que você conhece essa pessoa, e devido ao tempo, você vê que não há novo nascimento, não houve uma regeneração, porque essa pessoa só peca e vive em pecado. Houve ali algumas mudanças de percepções, mas não houve um novo nascimento do Espírito. Então veja que os termos bíblicos para descrever a conversão é o Espírito Santo que nos traz nova vida. Agora vamos para João 11:25. Novo nascimento. João 11:25 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Novo nascimento, ressurreição. Agora vamos lá voltando, aliás, capítulo 5, verso 21. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amados, os termos bíblicos para descrever conversão é novo nascimento, ressurreição, vivificação, vida dentre os mortos. E um último texto bíblico, pelo menos a princípio, é 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Os termos bíblicos para conversão é novo nascimento, ressurreição, vida dentre os mortos, vivificação, nova criação. E a ideia aqui de nova criação, bem como em outros textos bíblicos, é o ato pelo qual Deus traz regeneração, vida, uma nova criação no quesito disposição mental, inclinação de coração, uma mudança ali de vontade. É por isso, amados, que não há, como disse Jesus, árvores ruins produzir bons frutos. E nem há a possibilidade de árvores boas produzir frutos ruins. Esses são os termos bíblicos para descrever a conversão. Não é simplesmente, você estava aqui num caminho, estava dirigindo numa rua, e agora você mudou de trajetória, você mudou a rua, você foi em uma outra direção. Conversão não é só isso. Conversão é claro, atos externos sendo demonstrados à luz do Evangelho, que refletem as Escrituras Sagradas, mas que são reflexos de uma intervenção do Espírito Santo no coração. Houve uma mudança no coração e na vida. Isso sim significa conversão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que estava perseguindo a igreja, matando os cristãos, maltratando a igreja em todos os sentidos, pedindo documentos legais para continuar tal perseguição, agora estava pregando o Evangelho. Ele que foi com uma intenção, matar, destruir, obrigar os cristãos a negarem a Cristo, a blasfemarem contra Cristo, agora estava pregando o Evangelho, porque houve uma conversão verdadeira. Queridos, como seria bom se nós tivéssemos mais cautela com relação aos membros da nossa igreja. Geralmente nós estamos mais preocupados em números, que haja pessoas, gentes, igreja lotada, mas a nossa preocupação, embora número seja importante, a nossa preocupação não é a quantidade de pessoas que estão assistindo os nossos cultos, mas a quantidade de salvos, convertidos, que estão sendo apacentados, cuidados, arrebanhados, edificados, apoiados. Essa deve ser a nossa preocupação, porque, amados, o que adianta eu ser pastor de uma igreja de 1000 membros e não conseguir cuidar dessas vidas? Isso não é evangelho. O apóstolo Paulo, no final de Romanos, ele passa a listar pessoas do seu convívio, elogiando, exaltando a Deus pela operosidade desses irmãos e irmãs. Quando ele escreve a igreja de Filipenses, ele cita nomes, ele conhecia o seu rebanho, ele conhecia as pessoas que ele estava pastoreando, porque ele sabia que a natureza humana ela é corrupta,
Mas aqueles que estão em Cristo Jesus foram salvos, têm uma nova vida e carecem de ser assistidas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na medida que são aplicados, o Evangelho de Cristo, as verdades, os princípios cristãos são aplicados por meio de um ministro fiel, por meio de homens e mulheres que são dedicados ao Senhor. E em seguida, Paulo Anglada, quando ele vai falar dos termos bíblicos para descrever a conversão, ele fala que essas pessoas são pior do que mortos, né? Que é aquilo que eu falei lá no princípio. A Bíblia não descreve o homem natural, na página 39, a Bíblia não descreve o homem natural simplesmente como morto. A sua condição é mais séria. Tal estado seria apenas de passividade. A realidade, entretanto, é que, apesar de encontrar-se morto e inativo no que diz respeito ao bem espiritual, quanto ao mal, entretanto, o homem no estado de pecado encontra-se em plena atividade, pois a Bíblia o apresenta como inimigo de Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versos 7 ao 8. Romanos 8, 7 ao 8, diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora vamos lá para João capítulo 5, versículo 40. Quem poderia ler João 5, 40? Tal ausência de disposição para a vida se dá, como nós estamos estudando, né, a ausência de uma intervenção do Espírito Santo. Mas eles não queriam ir a Cristo para ter vida, mostrando assim a sua inclinação em direção contrária à pessoa de Cristo Jesus, que salva e reina nos corações. Gálatas, capítulo 5, verso 17, descreve a seguinte situação do homem sem Deus, que está morto em delitos e pecados, mas ativamente para viver em rebelião contra o Senhor. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amados, quando Paulo Anglada, ele aborda esse aspecto aqui, né, de que o homem, ele é pior que morto, ele está nos tirando daquela ideia que geralmente é tão focada no nosso meio, de que o homem está morto em delitos e pecados, ele não pode fazer nada em direção a Deus. Está correto, mas nós não podemos nos esquecer de que ele milita contra as coisas do Espírito Santo, de que a sua carne é inimizade contra Deus, e que sua disposição é contrária à lei de Deus, ele não quer se sujeitar à lei de Deus. É por isso que é tão contraditório um cristão não querer se submeter às Escrituras Sagradas. Como assim essa pessoa não quer, se diz cristã e não quer se submeter à palavra? Pois a palavra, como nós sabemos, é a única regra de fé e prática do cristão. Mas muitos cristãos não querem se submeter às Escrituras Sagradas. É por isso que nós questionamos, seja mentalmente ou verbalmente, nós questionamos a postura de pessoas que vivem em rebelião dentro da igreja, justificando pecados. Porque as Escrituras nos diz que aquele que está na carne não agrada o Senhor, pois é impossível. E na história do cristianismo, houve alguns movimentos nessa direção do crente carnal.
É que é aquela pessoa salva, mas que vive na carne. Não existe o crente carnal. Porque aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então, essa declaração que surgiu, se não me falha a memória, no século XIX ou XVIII, mas é bem recente. Essa declaração do crente carnal era uma ideia de se justificar aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem salvas, que se dizem eleitos, mas que vivem na carne. Ainda no início da minha caminhada cristã, eu ainda presenciei algumas pessoas dentro da igreja dizendo isso. Olha, não, é porque é o crente carnal. Crente carnal? Como assim? Aí eu ficava perguntando, como assim crente carnal? Pessoas que estão em pecados, né, jovens que estão em insurgência contra Deus, contra os pais, amaldiçoando os pais. Eu presenciei isso, né, jovens que se dizem cristãos, mas amaldiçoando os pais, brigando com os vizinhos. Teve, alguns anos atrás, teve um irmão que entrou, que se diz irmão, entrou na casa de um vizinho, porque o som estava alto e o agrediu, e se diz crente. Não existe crente carnal. Né? O crente, ele é morada do Espírito Santo de Deus e ele luta contra essas coisas. Há sim um conflito dentro do seu coração, entre fazer o que é certo, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, e o que é errado. Contudo, ele se submete ao senhorio de Cristo, ele suplica para que o Senhor molde o seu coração, transforme a sua mente, para que ele não venha, ao cair em pecado, permanecer em pecado. Pois embora haja a possibilidade de queda no pecado, a permanência no pecado, como diz João, configura-se como uma pessoa que não pertence a Deus. O crente, ele pode cair em pecado, mas ele não permanece continuamente na prática do pecado, pois a permanência manifesta que ele não pertence a Deus, diz João na sua primeira epístola. Diga lá, presbítero. Não, é justamente isso, o pastor terminou de dizer. É porque esse pessoal pegou aquele texto de Romanos 7, 14, quando Paulo diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Mas ele estava falando da luta entre a lei e o pecado. Sim. Então, o irmão disse, porque nós ainda pecamos, mas não seja carnal primeiro, pecando. Sim, porque, como diz Paulo em Gálatas, né, as coisas da carne militam, guerreiam contra as coisas do Espírito, para que não façamos aquilo que é da vontade do nosso Senhor. Então, um cristão, à luz de Romanos capítulo 7, e 6 e 8, porque a ideia do apóstolo Paulo é, olha, éramos escravos do pecado, em Romanos capítulo 6, mas fomos libertos da escravidão do pecado. Contudo, ainda há essa guerra dentro do coração cristão, as coisas celestiais e as coisas erradas. É por isso que Paulo diz, no final do capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí entra o capítulo 8, Cristo Jesus. Ele nos deu do seu Espírito para vencermos o pecado, para vencermos as maledicências, a luxúria, a mentira, a avareza. O Espírito Santo, a palavra que mais aparece, né, em Romanos capítulo 8, é o Espírito Santo nos ajudando, seja a pessoa do Espírito Santo ou a sua obra no coração redimido. O Espírito Santo nos ajuda. Então, essa ideia, né, do homem carnal, do cristão carnal, melhor dizendo, é uma ideia antibíblica, contrária à palavra de Deus. À luz de tudo isso, meus irmãos, o pastor Paulo Anglada, ele encerra este capítulo focando sobre o livre-arbítrio. Por mais que os arminianos levantem algumas questões, na defesa do livre-arbítrio, as escrituras deixam bem claro que a nossa disposição, ela é influenciada, seja por Deus para a vida, ou por Satanás para a morte. Então não temos o livre-arbítrio que Adão tinha no Éden, que era a capacidade de escolher contra a natureza. Ele diz assim, não obstante, todo o ensino bíblico acerca da condição do homem natural,
O arminiano acredita que o homem em estado de pecado tem a capacidade para escolher livremente o bem espiritual. Defende que, se ele quiser, pode responder positivamente ao Evangelho. Sustenta que ele tem livre-arbítrio para, mesmo sem uma ação prévia do Espírito Santo no seu coração, arrepender-se e crer no Evangelho, cooperando assim com a graça de Deus para a salvação. Quando o arminiano ele fala sobre o livre-arbítrio, ele sustenta que o homem pode sim responder pela sua própria capacidade a estímulos externos e até mesmo a parte desses estímulos. Entretanto, como pode um escravo do pecado ter livre-arbítrio? Como pode alguém cujos sentidos espirituais não funcionam compreender, aceitar e decidir-se a favor do Evangelho? Como pode um morto espiritual vir a arrepender-se e a crer? Como é possível um inimigo ativo e militante de Deus, amante do pecado, decidir-se contra a sua própria natureza e práticas pecaminosas a favor de tudo que odeia? Se não houver uma intervenção do Espírito Santo, não há essa resposta. O homem por si mesmo, ele não consegue responder favoravelmente ao Evangelho. Se Cristo não o orientar, não o dispor, não mudar o seu coração, ele não vai olhar para Cristo, ele vai rejeitá-lo. Ele se cumprirá na vida dele aquilo que Cristo falou: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Então vejam que as Escrituras deixam bem claro para as nossas vidas que os sentidos do homem foram afetados, que toda a sua constituição foi afetada e que a sua natureza ela é corrupta. A sua disposição à parte de Deus é só para coisas ruins. Então, como um homem, a parte da intervenção do Espírito Santo pode produzir o verdadeiro arrependimento? Pode ter fé. Pode desejar servir a Cristo. Spurgeon falou que o Senhor ele não anula a nossa vontade. Ninguém vai para o céu carregado pelas orelhas, mas Ele molda o nosso coração, transforma-nos à luz do seu Evangelho e nos inclina para Ele. E nós o obedecemos porque Ele nos recebeu. Amados, na conclusão, Paulo Anglada diz o seguinte: Selton afirma corretamente: se tivermos uma perspectiva deficiente e amena sobre o pecado, então estamos sujeitos a ter uma perspectiva deficiente quanto aos meios necessários para a salvação do pecador. Se acreditarmos que a queda foi apenas parcial, então é provável que fiquemos satisfeitos com a salvação que seja atribuída parcialmente ao homem e parcialmente a Deus. Essa é a conclusão lógica. É por isso, meus queridos, que aquelas pessoas de cunho arminiano em seus evangelismos tendem a produzir uma igreja deficiente, pífia espiritualmente e cheia de pecados. Porque se há uma deficiência na compreensão com relação ao pecado, haverá uma deficiência com relação à graça de Cristo Jesus e às obras da sua pessoa, atribuindo, logicamente, a salvação ao homem e a Deus. Houve ali uma colaboração. Quero finalizar, diz Paulo Anglada, com 2 citações de Spurgeon, mas eu vou ler só a primeira, que a segunda é muito longa. Uma é irônica, oração arminiana, e uma advertência, no seu sermão Livre-arbítrio, um escravo. É um sermão belíssimo. Ele diz: vocês têm ouvido muitos sermões arminianos, eu ouso dizer, mas nunca ouviram uma oração arminiana. Um arminiano de joelhos orará desesperadamente como um calvinista. Ele não pode orar a respeito do livre-arbítrio. Não há lugar para isso. Imagine-o orando: Senhor, eu te agradeço
porque não sou como esses pobres calvinistas presunçosos. Senhor, eu nasci com um glorioso livre-arbítrio. Eu nasci com poder, pelo qual posso me voltar para ti por conta própria. Tenho melhorado minha graça. Se todos tivessem feito o mesmo que eu fiz com a tua graça, poderiam todos ser salvos. Senhor, eu sei que tu não nos fazes espiritualmente propensos e se nós mesmos não o quisermos. Tu dás graças a todos. Alguns não a melhoram, mas eu sim. Haverá muitos que irão para o inferno, tantos quantos foram comprados pelo sangue de Cristo, como eu também fui. Eles tiveram uma boa chance e foram tão abençoados como eu sou. Não foi a tua graça que nos diferenciou. Eu sei que ela fez muito, mas eu cheguei ao ponto desejado. Eu usei o que me foi dado, e os outros não. Esta é a diferença entre eu e eles. Esse aqui ele lembra de quê? Né? Essa ironia que diz Spurgeon nesse texto lhe lembra de quê? Hã? Do fariseu e do publicano. Né? O fariseu é que dizia: Senhor, eu não sou como esse pecador. Dou o dízimo, oro, jejuo. E o publicano longe, que nem ousava levantar a cabeça, dizia: ser propício a mim, pecador. Amados, essa é a diferença, né, em termos aqui irônicos, como coloca Spurgeon, citado por Paulo Anglada, entre um calvinista e um arminiano. O calvinista, quando ele se dobra, ele glorifica Deus. Porque apesar dos seus deméritos, ele foi salvo graciosamente. Ele reconhece que somente o Senhor pode salvar. Por isso ele rende toda a glória e graças ao Senhor. O arminiano não. Por mais que ele não tenha essa inclinação clara de dizer que ele merece glória, em última instância, essa é a realidade. Eu colaborei com a salvação, eu usei da graça que o Senhor me concedeu e eu aperfeiçoei a graça. Foi eu que fui em direção ao Senhor, foi eu que dei o primeiro passo, por isso sou eleito. Então o eu sempre vai se sobressair a Cristo Jesus. Né? E, amados, fazendo aqui uma aplicação para nossas vidas. A oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos: perdoa os nossos pecados, dai-nos o pão nosso de cada dia. Não é uma oração eu, não é o que muitos crentes fazem. Às vezes eu escuto aquela expressão no final da oração: pois eu oro em nome de Cristo Jesus, amém. Você não vê nas orações, né, ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo, na oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, o eu, né, os nossos, né? Então é isso, meus irmãos, que nós devemos compreender à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus que nos salvou e que tem nos preservado. E é a graça do Senhor que gera a verdadeira conversão. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acrescentar algo? Próximo domingo falaremos sobre a eleição incondicional. Queria passar agora aí para o irmão André, para ele estar lendo as